Pronto, gente. Queridos, na segunda-feira, né, a gente concluiu a resolução do exercício exemplo e depois nós trabalhamos três situações que a gente pode encontrar, né, num terminal, né? A única coisa que difere no exercício exemplo é com relação ao tipo de tanque, né? Então, se a gente vê um tipo de tanque, a gente já sabe identificar o volume útil de trabalho daquele tanque, né? Sendo ele vertical na horizontal, com aquelas calotas nas laterais, ou mesmo vertical na horizontal sem as calotas, ou a esfera. O único detalhe que ficou faltando é um detalhe bem simples, é coisa que eu observei em algumas situações, né, nesses últimos anos. A primeira vez que eu observei isso foi quando eu fiz se não me engano, foi a prova da ANTAC. Isso foi em 2005, 2006, não me recordo quando foi o concurso. Nós saímos daqui numa van, devia ter umas 15 pessoas dentro dela lá. E lá a gente acabou encontrando outros grupos de conhecidos, né? E no antes e no depois da prova. No depois da prova tem aquele lance do comentário, né? Comentar as questões e ver erros e acertos até sair o gabarito oficial, né? E uma coisa que é preocupante, coloco assim, preocupante. Eu percebi que muitas vezes a gente erra em situações simples de interpretação. Essa prova, a prova não, se for avaliar depois que você faz, ela não estava difícil, mas foi uma prova bem elaborada. Quando a gente fala bem elaborada, é que o sujeito tem que ler, reler, ler com atenção, efetivamente interpretar e lembrar de alguns conceitos básicos lá do passado, né? Conceitos que remontam final do ensino médio, do primeiro grau, né? Seria o primeiro grau, final dele, e início do segundo grau. E às vezes a gente, pelo fato de estar muito tempo sem praticar aquilo, acaba esquecendo alguns detalhes, né? E um dos detalhes que foi bem claro, assim, derrubou um monte de gente, era uma questão onde a resposta era a densidade da água, né? A densidade da água pura. E muitos se enrolaram com aquilo, porque o enunciado era extenso, cheio de vai e volta nas frases, né? E se o sujeito não lê com atenção, ele não entende a pergunta e acaba errando uma questão fácil, né? Então eu vou compartilhar com vocês uma situação que inclusive eu não vi só nessa prova, né? Vi também ao longo dos últimos anos provas como é que é o nome? Do Enem e do ENAD, algumas questões semelhantes, né? Então, compartilhar aqui a informação com vocês. Deixa eu só botar no slide aqui. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, isso aqui foi o final da aula passada, né? Nós tínhamos parado aqui. O que eu vou compartilhar com vocês é conversão de medidas e proporção, né? A manutenção da proporção.
Então, nós vamos ver 3 situações, né? Essas 3 situações, a gente convive com ela num laboratório de produção, num laboratório de um terminal que tem lá, laboratório de análise físico-química, né? A gente se depara com algumas situações. A primeira imagem que nós estamos vendo aí é uma imagem de uma proveta de 1 ml, né? A gente utiliza essa proveta de 1 ml em laboratório para fazer algumas análises de precisão, né? Essa proveta nada mais é do que um copo. Só que você tem que imaginar um copo pequenininho, só isso. É um copo pequenininho, graduado, né? Então ele foi, como é que a gente pode dizer quando passa pela, ai meu Deus, dos padrões de medida, como é que é? É o Inmetro? É algo relacionado ao Inmetro. O Inmetro ele padroniza, como é que a gente fala que ele tem um termo lá que eles usam. Bom, a gente vai lembrar o termo. É relacionado ao Inmetro mesmo. Então, esse padrão, essa provetinha, ela foi construída e foi aferida. Essa era a palavrinha que eu queria lembrar. Aferida para ter o grau de precisão, né? Ela é bem pequenininha, 1 ml. Se vocês pegarem, o que é 1 ml? Se você pegar uma seringa de injeção, as seringas que a gente vê aí tradicionalmente são de 5 e 10 ml. E elas são pequenas. Então, se você pega uma proveta de 1 ml, é menor do que essa seringa, né? Mas, como ela está aferida em sua graduação e no seu peso, ela permite a gente obter dados com mais precisão, né? Com uma maior precisão. E essa provetinha a gente usa para fazer algumas análises em laboratório. Análise simples, determinação de densidade. E a determinação de densidade ela é feita utilizando por diferença de peso, né? Então, a provetinha, como ela tem um peso definido, a tara dela definida anteriormente à pesagem principal, a gente, ela vazia, tiro a tara, preencho com o líquido que eu quero tirar a densidade e novamente eu tiro o peso dele, né? E essa provetinha, eu uso uma balança de precisão com mais de 10 casas decimais. Então, é para dar um valor bem definido para aquela densidade. E o resultado dela é em gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. Lembrando que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico ou 1 mililitro ou ainda a milésima parte do litro, né? Isso a gente viu lá na 8ª série, em física. E depois, no próprio laboratório, em algumas análises, a gente não usa essa provetinha pequena. A gente usa uma proveta um pouco maior, principalmente se for laboratório de produção, né? É uma proveta de 1 litro. Essa proveta de 1 litro, sabendo que o ml é a milésima parte do litro, então essa proveta graduada e aferida, ela tem 1000 ml, né? E dentro dela cabe um volume de 1 litro. Normalmente vocês veem essa proveta no posto de gasolina. Seja para o frentista prestar o serviço para o cliente, para mostrar a densidade do combustível
no ato do abastecimento do carro, ou quando o frentista vai receber combustível para carregar o posto, né? Antes dele carregar o posto, ele vai no caminhão, abre a escotilha superior de acesso ao tanque, retira uma amostra com a proveta de 1 litro, só que lá ele não usa uma balança, lá ele usa um densímetro. O densímetro é um produto, é um bulbo, né, de vidro que tem um contrapeso. Aquele contrapeso ele foi aferido em laboratório para determinar a densidade dos líquidos, né? Cada líquido tem o seu densímetro, porque é uma coisa específica, né? Não é uma coisa única. Então, um densímetro ele não serve para todos os materiais. Então, cada produto, de acordo com o que foi pesado em laboratório, é construído o densímetro e é graduado ele para poder ter a sua utilização plena para um grupo de produtos. Essa densidade em laboratório ou no posto de gasolina, a gente recebe ela em quilogramas por litro, né? Porque nós já estaríamos usando uma outra balança de precisão, porque aumentou o volume do material, e se aumentou o volume do material, aumentou o seu peso, né? Então aí nós estamos trabalhando com uma outra balança, onde tem uma graduação menor do que a primeira. Geralmente a gente trabalha com 3 a 4 casas decimais nessa balança de precisão. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: se o ml é a milésima parte do litro, na hora que eu vou jogando, usando a profetinha pequenininha, vou jogando o líquido dentro da grandona, eu tenho que ter em mente que eu vou fazer isso 1000 vezes. 1000 vezes para encher essa proveta de 1 litro. E na hora que eu faço isso 1000 vezes, existe uma proporção que está se mantendo, né? Essa proporção ela vai se manter de uma unidade de grandeza para outra unidade de grandeza. Então, quando eu jogo 1000 ml, eu completo 1 litro. Quando eu jogo 1000 gramas, eu completo 1 quilo, porque a grama ela é a milésima parte do quilo. Então, quando a gente pega uma densidade que no enunciado está escrito lá, densidade, que foi o caso, por exemplo, dessa da ANTAC. O cara deu a densidade da água em 1 grama por ml. Só que a pergunta, no final, ela estava sendo relacionada a um transporte de água. E aí, lá, ele fazia a pergunta: qual é a densidade da água que está dentro desse caminhão? Em quilos por litro. E não precisava fazer cálculo nenhum, porque como existe uma manutenção de proporção, nesse caso, a densidade também seria 1 quilo por litro. Tranquilo, queridos? Deu para compreender a ideia da manutenção da proporção? Alô? Falem comigo. Positivo. Positivo e operante? Maravilha. E um detalhe, isso é válido para qualquer produto. Então eu vou só tirar um pouco o compartilhamento aqui da tela, rapidinho, só para fazer um comentário aqui. Por exemplo, isso aqui pode ocorrer também. Digamos que eu encontre, né, esse tipo de questão.
a do ácido, eu não me lembro aqui agora, mas digamos aqui, 1.400 quilos por metro cúbico. 1.400 quilos por metro cúbico. E aí o cara fala assim, olha, eu quero enxergar isso em toneladas por metro cúbico. Como existe uma proporção, lembrando, isso aqui já está na grandeza que ele quer. E aqui existe uma proporção. Então basta eu dividir isso aqui por 1.000. E aí eu teria 1,4 toneladas por metro cúbico. Deu para compreender, queridos? Tranquilo? Tranquilo? Todo mundo enxergou ou não enxergou? Se não enxergou, avisa que a gente muda o repertório. Dá para você repetir de novo? Não entendi, filho. Eu repetir, porque eu não entendi. Vamos imaginar, então, uma outra situação. Eu vou pegar a origem. Então, aqui, 1 litro. 1 litro. Aí eu enchi com o produto e recebi da balança o peso de 1,5 quilos. Aí, quando eu vejo essa relação aqui, ele vai me dar a densidade de 1,5 quilos por litro. Tranquilo até aqui? De boa? Tranquilo. Agora vamos passar isso daqui para uma outra situação. Vocês têm que imaginar isso aqui, um cubo perfeito. Então eu tenho 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro aqui. Então esse é o cubo perfeito. 1 vezes 1 vezes 1, 1 metro cúbico. Então isso aqui a gente poderia chamar de caixa d'água. Uma caixa d'água de 1.000 litros ou uma caixa d'água de 1 metro cúbico. Deu para compreender o segundo desenho? Tranquilo? Tranquilo, filhos? Tranquilo, professor. Maravilha. Agora, imagina a seguinte situação. Eu vou jogar dentro da caixa d'água, eu vou jogar esse produto aqui que eu estou pesando aqui, dentro da caixa d'água. E vou encher ela até o volume máximo dela, que é 1 metro cúbico. Na hora que eu jogo lá, eu tenho que jogar 1.000 vezes. 1.000 vezes essa proveta lá dentro para encher ela até a boca. Beleza? Tranquilo? Beleza. Aí o que vai acontecer? Esse valor, que inicialmente em 1 litro, ele vale 1,5. Quando eu jogo 1.000 vezes, então é 1,5 vezes 1.000. E aí vai ficar 1.500 quilos. Tranquilo? Agora sim, tranquilo. Aí o que acontece? Professor, com licença. Sim. Cheguei agora. Onde está esse exercício? Oi?
Onde que está esse exercício que eu cheguei agora? Não, eu estou só fazendo um comentário. Ah, tá bom. Não é exercício, é um comentário. Tá bom. Beleza? Beleza. Um comentário que vai ter num slide para depois vocês pegarem o slide, certo? Tá jóia. Muito obrigada. Então, eu tenho 1.000 quilos, 1.500 quilos. Então, eu poderia dizer agora, aqui, que aqui dentro tem 1.500 quilos por metro cúbico. Sim ou não? Tranquilo? Sim, tranquilo. Agora entendi. Aí eu vou passar agora quilos para tonelada. 1,5 toneladas. Exatamente. Então aí a conversão, você vê, ela mantém a proporção. O grande problema é que às vezes a gente vê algo macro, né? E nessa confusão a gente acaba confundindo estações. E é uma coisa bem simples. Essas proporções, elas se mantêm. Beleza? Deixa eu só voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Então aqui a gente fez aquela passagem, a primeira, de gramas por ml para quilos por litros, e vimos que a proporção é 1.000 vezes, e ela está presente em grama para quilo e presente em ml para litro. E a mesma coisa vai ocorrer quando a situação for a última, semelhante que a gente fez agora, estivesse trabalhando com um cubo perfeito, né? O cubo perfeito, 1 metro em todas as dimensões, e aí a gente teria um volume desse cubo perfeito de 1 metro cúbico, né? E aí permitiria obter como resultado a... Eita, foi aqui na minha rua, gente. Freud. Obteria como resultado a mesma proporção. E aí eu coloquei aqui o exemplozinho, né, lembrando a água, né? 1 mililitro adicionado na proveta de 1 litro, 1.000 vezes. E aí nós teríamos a densidade de 1.000 gramas por 1.000 ml, ou 1 quilo por litro. E a mesma coisa ocorreria fazendo a mesma proporção, levando 1.000 vezes a proveta de 1 litro para o cubo perfeito de 1 metro cúbico. Nós teríamos 1.000 quilos dentro do cubo perfeito, 1 metro cúbico, 1.000 litros. E aí isso nos daria 1 tonelada por metro cúbico. Então aí a proporção ela foi se mantendo. E isso é válido para todos os produtos, como a gente brincou com o valor de 1,5 quilos e 1,5 toneladas. Tranquilo, queridos? De boa? Tranquilo. Professor. Oi? Não entendi. É que cortou. Tranquilo, professor. Maravilha, maravilha. Antes da gente dar o salto adiante, que seria o exercício de fixação, assim como eu fiz em granel sólido, e eu fiz até mesmo para comentar com vocês, de forma a facilitar a vida de vocês quando vocês estiverem trabalhando em simulação com o professor Reif, né? Vocês vão ter que fazer uma simulação, né, como projeto de pesquisa, e eu vou compartilhar com vocês aqui um modelo que é o resultado
desse exercício exemplo que a gente fez concluiu na segunda-feira. Então eu vou botar ele aqui para rodar rapidinho, só para mostrar para vocês o que vocês podem vir a desenvolver também em termos de granel líquido no simulador lá, no Arena. Então aqui está um desenho de um terminal, os nossos resultados, né? As 5 baias, os 2 tanques, a linha, que é o sistema de bombeamento para carregar o navio. Ela tem um parâmetro definido de capacidade de movimentação e aqui o carregador. Então aí a gente vai ver o resultado do nosso exercício aí. Aumentar um pouquinho a velocidade. E aí, só a título de curiosidade, né? Ó, na simulação é possível, na parte de desenvolvimento da parte visual, né? A gente observar o trânsito do granel. Só que não vai ficar com aquele fluxo de um líquido, né? Porque existe algumas limitações, mas ele dá a impressão do trânsito do granel também. A formação, a gente vai observar a formação do lote para 24 horas, né? Para ter um embarque. Então, a gente está vendo lá os 2 tanques sendo abastecidos através das baias de descarga. Formou o lote e agora o carregamento. Então, aí a simulação, a gente aplica os resultados obtidos e através da simulação a gente tem uma visualização do relatório muito mais abrangente do que só nos cálculos, né? Ela permite a gente visualizar com maior incidência cada uma das operações. O lote está quase terminado o carregamento. Carregou e deu um tempo de carregamento 18,75, né? Que fica dentro daquele intervalo que a gente estava trabalhando, que foi 20 horas. Tá? E aí no relatório a gente tem a possibilidade de vislumbrar alguns detalhes que não aparecem naqueles cálculos que a gente fez, né? Então, através deles aí, a gente analisando, interpreta como é que foi através desses 5 relatórios iniciais, a gente já tem condições de interpretar como é que foi as operações internas do terminal. E ainda surgem outros relatórios, né, que a gente considera como sumário, que dá os valores numéricos, né, como esse aqui.
e aí permite ter uma visão melhor numérica do processo. Então, para o trabalho de vocês, vocês têm várias opções para poder criar um modelo, né? Eu já mostrei para vocês o de granel sólido, agora estou mostrando de granel líquido, que é facilmente aplicável com o exercício que foi trabalhado com vocês. Agora aqui, vou compartilhar com vocês o exercício que a gente vai trabalhar hoje. Vou passar para vocês hoje. São dois exercícios, né? Exercício de fixação 2, dentro dele tem dois exercícios. Um é semelhante ao exercício exemplo, para determinar a capacidade de movimentação do terminal, e um outro é colocado para vocês a situação do tanque cilíndrico na horizontal. Esse tanque cilíndrico na horizontal, ele é semelhante ao da situação 1, né? Situação 1 que a gente viu na aula de segunda-feira é o tanque com a calota. Então, a resolução é semelhante ao que está no exercício exemplo. Eu vou postar os dois arquivos aqui no Teams e já abrir para vocês aqui. Antes de fazer a postagem, fazer um comentário aqui, não para decidir hoje, mas que vocês tenham esses dias que vêm aí pela frente, e aí na segunda-feira, ou a classe, ou a Mari, né? A Mari é a representante, aí depois ela me avisa. Então, eu estava vendo aqui as datas, né, no SIGA. Nós tivemos que lançar umas datas meio loucas, né, com relação à reposição, e essas datas meio loucas acabam dando umas datas meio estranhas de finalização do semestre. Eu, no caso, sou obrigado a cumprir, não tem jeito. Mas não significa que a gente vai forçar vocês também a cumprir. Principalmente essa daqui, né? 14 de dezembro. Ninguém quer ficar na faculdade preso até a véspera de Natal, né? Mesmo que seja à distância. E a outra aqui, 26/10. Como a gente já concluiu aquilo que eu chamo de primeiro bimestre, né? Que é terminal de granel sólido e granel líquido, eu quero fazer um acerto com vocês para que a entrega do trabalho que vai ser considerado como avaliação 1, ela seja para o dia, deixa eu abrir aqui, que é dia 14 de outubro. Isso, 14 de outubro, no caso, dia 12 e 14, porque são 2 aulas na segunda, 2 aulas na quarta, então 12 e 14. Então é dia 12 de outubro. 12 é feriado, professor. 12 é feriado. Boa lembrança, obrigado. Então, 14 de outubro. Para a gente ter a entrega do trabalho. Tranquilo essa data? Aliás, tranquilo não. Inicialmente vocês... a Mari está na sala? Boa noite, professor. Boa noite, minha querida. Faz uma gentileza para mim. Depois você vê aí o acerto aí com a turma da classe. Se tiver tudo certo, aí na segunda-feira que vem, eu passo para vocês o exercício, e aí vocês vão ter mais de 2 semanas, algo em torno de duas semanas e uns quebradinhos para fazer o trabalho. Tranquilo?
Perfeito, professor. Tem quantidade de pessoas por grupo? Não entendi, meu anjo. Tem quantidade de pessoas por grupo? A entrega é individual, lembra que a gente acertou? Ah, verdade, perdão. Vai ser a entrega, ela é o exercício à mão, né? Feito à mão. Aí vocês providenciam a foto do arquivo ou o scanner, né? O scanner eu acho que é mais vantajoso, né? O scanner no celular mesmo. Aí tira as fotos do trabalho, que vai ser mais de uma, com certeza, e aí coloca tudo num arquivo e nomeia com o nome de cada aluno. E aí no dia 14 eu começo a recolher. Vou chamando aluno por aluno e vou recolhendo. Beleza? Perfeito. Recolho e faço a conferência. Vai ser junto com o respectivo aluno. a P1, professor? Isso, exatamente. Exatamente. Beleza? Maravilha, Beleza, professor. professor. Obrigada. Ok. Beleza. Então agora eu vou colocar o arquivo aqui no Teams primeiro, né? Deixa eu colocar os dois arquivos aqui. Cadê? Na hora que eu colocar, eu vou colocar o link aí no chat do grupo para facilitar o acesso. Cadê? Não, aqui primeiro é esse. Então, o arquivo já está salvo aqui, acessando a aba geral, né? Lá no alto, o link é arquivos. Mas, além disso, vou colocar aqui no chat. Então, esse aqui é o link dos slides, exercício, exemplo. Então, clicando no link, aí vai abrir o material que a gente finalizou hoje, né? E aí tá todo o que foi trabalhado com vocês. Então tá todo o exercício aí, os exemplos de toda a resolução. E no finalzinho tem aquele comentário sobre as proporções, né? Então, se acessar pelo link, quando abrir aqui, vai lá no alto, à direita, tem 3 pontinhos, clica nos 3 pontinhos e seleciona a opção baixar. Aí faz o download para o seu computador ou o seu celular e abre através dele. Agora eu vou carregar o arquivo do trabalho. Exercício de fixação 2. É isso. Cadê? Exercício de fixação 2.
Aqui está o link dele. Clicando lá, vai abrir, é um slide só, né? Com 2 exercícios dentro dele. E a mesma coisa, no alto à direita, clica nos 3 pontinhos, seleciona o baixar e faz o download. Beleza, queridos? Tranquilo? Beleza, professor? Maravilha. Então, mãos à obra. Aproveita ainda a aula de hoje para tirar dúvidas comigo. E eu fico por aqui só no aguardo. Certo? Certo, professor. Professor, na P1 vão ser quantos exercícios? Deve ser uns 2 exercícios e algumas perguntas. Beleza. Querendo falar comigo, eu estou aqui, hein, queridos? Não esqueçam, eu posso estar mudo, mas eu estou vivo. Nós também, professor. Estamos mudo, mas estamos vivos. É isso aí. Como é que você está, Luiz? Ei, meu Tô xará. bem, graças a Deus, e o senhor? Só eu me sinto, às vezes, um rato dentro de uma caixa de sapato. Ou um rato numa gaiola, cara. Tem Não, eu horas que tô preso num quadrado chamado extra. é Freud. É É, Freud, porque cara. o extra do supermercado, né? A gente, passou a pandemia toda lá e o povo não parava de ir. Uhum, Então, pra mim, pandemia não houve. Tive mais entendi. pandemônio do que pandemia. Eu imagino o pandemônio, imagino. E o risco, né? O risco que você corre. Imagino. Sim, Eu, por exemplo, eu é. vou ser sincero. Apesar de às vezes ficar assim, um pouco irritado, né? Pelo fato de estar se sentindo meio que enjaulado, ao mesmo tempo, eu também tenho receio de me aventurar na rua. Tenho receio. Por 2 motivos. Por mim mesmo, né? E por, de repente, trazer aqui para dentro de casa para os meus filhos e para minha neta, né? Então, eu me Sim, policio bastante para evitar de sair. Só saio mesmo em extrema necessidade. exatamente. Eu, quando Ainda tô de mais. folga também, dificilmente eu saio. É, é Freud, cara. É bom não arriscar, não. Eu vou te ser sincero, né? Eu tive, assim, a tristeza, né? Vamos colocar assim. Não sei se vocês conhecem o menino lá da secretaria acadêmica. Esqueci o nome dele, cara. Me fugiu aqui agora. Vanessa, você lembra o nome dele, Vanessa? Matheus, não? Matheus? Não, não é o Matheus. É aquele mais alto. Que menino, professor? Michel, isso, ele mesmo, Michel. Ah, Michel. O Michel perdeu 2 familiares dele na mesma semana. Nossa, O irmão, nós perdemos, professor. o No irmão e o total, primo, entre na amigos e mesma semana. conhecidos, Um 6 domingo, pessoas. um domingo foi o primo, no domingo seguinte foi o irmão. E se você perguntar, eles são muito velhos? Não. Relativamente jovem. Velho sou eu que estou com 54. Eles são bem mais jovens do que eu. Além Velho deles, nada. além deles, amigos de conhecidos, né? Que eu conheço, mas não tenho aquela amizade. Mesma coisa, perderam pai, mãe, alguém próximo. E vários, né?
vários que eu fiquei sabendo que ficou internado. Eu tive um amigo meu da faculdade, né, o Elcimar. O Elcimar, ele é colega de turma, mas não é só colega, é um brother, né? E, inclusive, o pai dele já é falecido, mas o pai dele foi professor na FATEC também, professor Antônio Bis. E o Elcimar, eu tenho 54, o Elcimar deve ter seus 35 a 40 anos, não mais que isso. E ficou internado na UTI 10 dias, e em risco de vida. Sempre estava acontecendo algo que estava levando de hoje não passa, de hoje não passa. Mas graças a Deus o cara sobreviveu. Já está em casa, mas foi um perrengue violento. Agora o triste, né, da doença, né, é que você fica com sequelas, né? Tanto a medicação que é usada para combater ela, é uma medicação violenta, né? E ao mesmo tempo ela te deixa sequelas. Teve a filha de um amigo meu que trabalha aqui perto da minha casa, que a filha dele, grávida, e por sorte, a neném nasceu no meio da internação dela, na UTI. Ela teve lá eu não sei dizer o que, mas foi causado pela gravidade da situação dela, né, da doença do Covid. Aí mexeu com alguma coisa na gravidez, que já estava em final de período estava entre 8 e 9 meses, estava próximo de dar à luz. Aí os médicos fizeram um parto de emergência. E graças a Deus a criança não teve nada, sobreviveu maravilhosamente bem. Glória a Deus. Mas ela ficou com sequelas. Ela já saiu da UTI, está em casa, mas ficou com sequelas. Ô, Adriano, é mesmo, cara? Sério? Puta vida, cara. Ah, sério, sério. Eu fiz na quinta-feira. Mas você não desenvolveu, você só está com o vírus. Não. Eu fiquei mal, terça-feira passada. Ah. Mas assim, eu achei que tudo muda com o tempo, essas coisas, né? Aí eu fui trabalhar, era uma briga para acordar. Aí quando chegou na sexta-feira, no final da tarde, assim, ruim. Aí eu falei, não, isso não é normal. E o sábado, meu mais mal ainda. Tava febre, não dava no termômetro, né? Aham. Aí eu fui no hospital, né? Mas que engraçado, vai ao médico. Mas tu chega no hospital, ele trata você como mentiroso, entendeu? Entendi. Aí depois de. Aí deu. Troca um pouco pra brincar, né? Tô sabendo da situação, eu vi que tô ruim, então eles me diagnosticaram. Aí eu fui com o remédio lá pra mim. Aí no outro dia, eu pego, né? Voltei lá, aí me deram um dia pra fazer o exame, né? Aí eu falei, por que eu devo tá feito mentiroso aqui? Aí fiz exame na semana hoje. É Freud, cara, é Freud. Se cuida, hein, bicho? Se cuida. Se cuida para não alastrar e não agravar a sua situação. Eu tive deve ter coisa de uns 20 dias atrás, vamos colocar assim, coincidências, né? Eu fui no Roldão, né, para fazer compra aqui para casa e estava bem. Fui bem, numa boa, voltei para casa, aí passou uns 2, 3 dias, não mais que isso. Aí comecei a me sentir mal, mas mal. Aí você torce para ser uma gripe simples, né? Como eu tenho sinusite crônica, essas coisas, né? Eu pedindo a Deus para ser isso. E graças a Deus, no meu caso, foi só a gripe simples e a sinusite que eu tenho
rinite alérgica, né? E aí a sinusite atacou, e aí eu fiquei uma semana, quase 10 dias, tomando só os comprimidos aí, como é que é o nome aí? Os Naldecon da vida, né? Para suportar o Professor, período tem que da... tomar ivermectina a cada 15 dias. É tiro e queda. Acabou. Eu não entendi o nome que você falou. Invermectina. Eu passo para o senhor no WhatsApp. Entendi. Esse aí eu... Não, não, não. Esse nome é a primeira vez que eu escuto mesmo. Ele é o quê? Antibiótico? Na verdade, é remédio para verme. Ah, o remédio para verme. Excelente contra. Para quem está com o Infelizmente, né? Covid Nós mesmo, perdemos né? 6 amigos e entre amigos e conhecidos, 6 pessoas, né, que nós perdemos até agora, devido a essa situação, né? Freud. Isso. Mas, com esse tratamento, é tiro e queda. Cada 15 dias, tipo assim, toda segunda-feira, a cada 15 dias a gente toma. Pá, a gente É dose mandou, única, então. Dose sim, única. a gente mandou fazer na farmácia de simulação. Eu vou mandar para o senhor, tá? Beleza. WhatsApp. Fica Beleza. tranquilo. Beleza. Mas tem que tomar, hein? Que é importante. Tá? Dá para o senhor, para a filha, para a netinha, para todo mundo. Você sabe que vocês devem ter visto a nova pesquisa, né, do Centro Paula Souza. Espero que tenham respondido, porque é importante a participação, né? E uma das perguntas é aquela relacionada, né? Qual é o pensamento sobre um possível retorno de aula, né? E são dois aspectos, né? Eu me colocando, né? Eu vejo dois aspectos. Um é a saudade do ambiente, no meu entendimento, no regime presencial, você tem assim uma participação mais efetiva no desenvolvimento do assunto e principalmente no desenvolvimento direto com o aluno, então facilita o processo de formação. Mas aí vem aquele outro lado, né? O medo. Aí você pega o nosso prédio. Ele é um prédio confinado, né? Ele não tem ventilação natural. E a gente sabe, foi feita limpeza nos filtros, mas a gente sabe que a limpeza tem que ser frequente. E aí fica aquela dúvida, será que vão fazer a limpeza frequente? E além disso, né, você agrupar 20, 30 alunos dentro de um ambiente é um risco muito grande. Aí eu lembrei do elevador, quando o elevador está lotado, né, 20 pessoas lá dentro, lá. Aí, meu Deus do céu, o risco é enorme. Então, a gente tem que refletir mesmo naquele aspecto, né? Qual é o nosso desejo? Evitar e prosseguir ou correr risco, né? Eu prefiro evitar e prosseguir, porque correr risco, o risco é uma só vez, né? A Com chance é certeza. só Até uma. porque, professor, o Não sistema entendi, de meu anjo. ar-condicionado, se a gente for pensar, tipo assim, ele vem, né, em tubulações. Ele não é um sistema de ar-condicionado aberto, né? É meio, Isso, tipo meio assim, estranho, é dá arriscado. um pique, né? É Com Freud. um vírus, vai passar para todo mundo. É Freud. E a gente sabe que esse vírus ele tem uma boa resistência e, além disso, já ficou comprovado que ele tem várias mutações, né? Então, é muito arriscado, muito arriscado. E aí, estamos saindo aí com o exercício? Temos que ver produção, produção.
Aproveitem para tirar dúvidas e para facilitar a vida de vocês mesmo. Professor, Hum. além desse trabalho, vai ter a prova ou esse trabalho vai valer com prova? Não, o exercício de fixação, ele é, no meu entender, assim, uma ferramenta pedagógica que permite o aluno ver o grau de dificuldade e, ao mesmo tempo, auxilia o professor a trabalhar pontualmente. Então, do ponto de vista nota, os exercícios de fixação não tem. O que vai valer como nota é a entrega do trabalho que eu vou passar para vocês, mas como o trabalho ele é o mesmo caráter do que foi trabalhado em aula, o grau de dificuldade é o mesmo, né? Entenderia que é o mesmo. Então, sossegado. Obrigada, professor. Certo, meu anjo. Pablo, eu nem esquento a cabeça, Pablo.
Ô, professor, boa noite. Ô, Denner, fala, meu querido. Buenas noches. Boas noites. Primeiramente, para determinar o volume de carga aqui, né, que é a primeira coisa que tem que fazer, estou tendo uma dificuldade porque o volume tem 100 metros quadrados para fazer a quantidade de veículos, né? Deu um corte na hora que você falou. Repete a pergunta, Denner. Para se fazer, primeiramente, tem que se fazer o volume de carga se movimentar, tem que se fazer em metros cúbicos, correto? Isso, aí você faz a conversão da quantidade de carga de tonelada para metro cúbico. E aí depois você calcula a quantidade de veículos. Sim, só que para fazer isso, eu tenho que transformar esse 0,8 quilos por litro na densidade para metros cúbicos. É aí que eu estou tentando. É o que nós conversamos agora no final da aula. Mantenha a proporção. Não existe uma proporção ali? Quilos por litro, toneladas por metro cúbico? Não, sim, existe. Se eu multiplicar ela por 1000 vezes, eu transformo ela seria em toneladas, né? No final, o resultado, eu vou só assim, eu vou pôr aqui no quadro para você entender o esquema. É 0,8, né? Isso. Não é nada demais. É que às vezes a gente não associa e acaba não vendo que é direto. Na verdade, é algo direto, né? Então, você tem lá a densidade dada, 0,8 quilos por litro. Tá? Aí, isso aqui foi construído, então, utilizando uma proveta de 1 litro. Aí, naquela brincadeira que a gente fez aqui no quadro, né? Pegando um cubo perfeito de 1 metro por 1 metro por 1 metro em todas as dimensões, você vai ter um volume de 1 metro cúbico. Aí você vai pegar esse produto, a ideia da proporção, né? É você transformar isso para toneladas por metro cúbico. Na hora que você faz essa adição lá, você teria que adicionar 1000 vezes essa adição. Então, na hora que você faz isso 1000 vezes, pegando esse valor aqui, você vai ter 0,8 vezes 1000, 800 quilos. 1 litro vezes 1000, 1000 litros. Aí você vem e vê a proporção. Na hora que você divide isso aqui por 1000, você vai obter, por quê? 1 quilo, na hora que eu coloco aqui dentro, 1000 vezes 1000 quilos. Então, 800 quilos dividido por 1000, 0,8 toneladas. 1000 litros, 1 metro cúbico. Então, dividiu por 1000, 1 metro cúbico. Então, isso aqui, proporcionalmente falando, ele manteve a proporção, então a densidade é 0,8
toneladas por metro cúbico. De boa, queridão? Tranquilo? Denner, tá me ouvindo? Tô sim, agora acho que eu entendi sim. Maravilha, então. Maravilha. Professor, essa jaqueta aí do senhor fala uma coisa, hein? Pelo Gostou? amor de Deus, hein? Gostou dela? Ou ela é Você é feia? louco, velho. Você é Por quê? louco. Por quê? University of Rotterdam. Não entendi. University of Rotterdam. Ah, isso aí é uma lembrança carinhosa de lá, né? Pelo amor de Deus, professor. Você é louco. Essa jaqueta tem história. Vou até contar a história para vocês. Essa jaqueta não era minha. Essa jaqueta foi um presente, na verdade, para mim, né? Quando eu não me recordo se foi no quarto dia ou no quinto dia, nós tivemos entre o almoço e o retorno às aulas, um intervalo de mais ou menos 2 horas e pouco. Nós ganhamos aquele intervalo e aí o que nós fomos fazer? A gente foi passear pelo campus. O campus da universidade é gigantesco, mas é gigantesco mesmo, aquela coisa estilo USP, né? Você anda e não acaba. E aí nós vimos lá o que seria o diretório acadêmico deles, né? Que era do lado da biblioteca. E aí entramos lá no diretório acadêmico, né? Porque nós vimos já na própria vitrine do diretório acadêmico, a gente viu camisetas, casacos de vários tipos, com a propaganda da faculdade, né? Aí eu falei, puta, eu vou comprar um casaco para mim para levar de lembrança. E quando eu entro, já estava quase todo mundo do nosso grupo estava lá dentro, já fazendo compra. Quase todo mundo já estava lá e já estavam comprando. E aí, quando chegou a minha vez, esse casaco, o modelo desse casaco que você está vendo eu usar agora, só tinha um pequeno. Era infantil praticamente. E aí eu ainda falei pro cara, não, tem que caber, né? Brinquei com o cara. E não cabia. Não cabia, porque ele ficava muito curto. E aí eu perguntei pro cara, eu falei, o que sobrou aí que serve em mim? Aí eu comprei aquele que é com gorro, né? Ele é todo fechado de flanela, por dentro e por fora, e com gorro. É bonito o casaco, mas não era o casaco que eu queria, né? O que eu queria era esse, o azul e branco. E eu até brinquei com os caras, eu falei, caraca, mano, esse casaco aqui para andar de moto é uma maravilha. É ele que vai me na estrada, né? E dancei. Aí voltei para Santos sem ele e tudo. E agora, recentemente, né? Coisa de que 1 mês, 2 meses atrás, né? Eu estava com o Renato, professor Renato, né? E aí estávamos jogando conversa fora e lembrando, né? Acabamos lembrando de várias coisas lá em Roterdã e uma delas foi essa situação, né? Eu falei para ele, cara, você não imagina a raiva que eu fiquei aquele dia. Eu queria ter saído com aquele casaco lá que vocês compraram e quando foi a minha vez, ele tinha acabado, não tinha o meu número. Aí ele, pô, tu quer aquele casaco? Eu falei, quero. Por quê? Eu falei, eu voltei com ele para cá, nunca usei ele aqui, está guardado no meu armário, nem meu filho quer. Eu ia dar para qualquer um. Você foi o primeiro a querer, então o casaco é seu. E no fim eu ganhei o casaco dele. Hoje eu tenho os dois, né? Esse aqui e o outro que é fechado. E esse aqui na moto é uma maravilha, você não sente vento nenhum. É uma delícia ele. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Não, e Topíssimo. ele
Ele Topíssimo. ele é quente, pode estar um frio violento. Ele é isolante, maravilhoso ele. Eu já peguei com a moto, né, em alta velocidade, melhor do que o casaco que eu usava antes para ir para São Sebastião. Eu tenho aqueles de estrada, né, aquele que é o conjunto, né, que fica semelhante ao macacão, né, grosso, tem o revestimento por dentro, tem as placas de proteção, show de bola o casaco, é muito bom. Só que mesmo quando eu usava aquele casaco na estrada, eu tinha que colocar roupa por baixo, porque em alguns momentos o vento passava e gelava tudo por dentro, né? E esse aqui não, esse não passa nada. Fechou ele, pode socar o pau na moto que não vai sentir frio. É uma maravilha ele. E é uma lembrança para mim, né? Que eu tenho que voltar para lá. Não vejo a hora de brevemente passar um período novamente lá, né? Só que um período mais longo. Fazer um curso um curso de extensão lá, mais longo. Caramba, quando eu vejo o senhor com esse casaco, eu vejo quanto nós precisamos evoluir na vida, né? Porque, meu Não, mas Deus do céu. aí é só casca. Aí é só a casca. Você está vendo só a casca. E se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, vão. Vale a pena. Vale a pena. O aprendizado maravilhoso. Mesmo num curso de curta duração, o aprendizado é maravilhoso.
partidos políticos.
Queridos e queridas, está olhando aqui a nossa hora, né? Já está batendo aí 38. Então, a gente já dispensar vocês aí para que vocês possam aí fazer um intervalinho antes da próxima aula, né? Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem e a gente busca responder. Beleza, queridos? Tranquilos? Valeu, Beleza, professor. professor. Boa noite. Maravilha. Mari, não esquece daquele combinado lá, beleza? Com relação àquela data lá do dia 14 de outubro. Até mais, queridos. Fiquem com Deus, uma boa noite aí e até semana que vem, segunda-feira. Boa noite. Valeu, queridão.